Vamos explorar 10 hábitos estoicos poderosos que podem transformar a sua vida de maneira profunda e significativa. Em um mundo saturado por distrações e desafios, esses princípios têm o poder de trazer clareza, propósito e paz interior. A filosofia estoica, com sua sabedoria atemporal, nos oferece ferramentas práticas para enfrentar as adversidades, cultivar uma mente serena e viver com mais significado. Este vídeo é mais do que uma simples lista de hábitos. É um convite para uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Cada hábito que discutiremos tem o potencial de mudar a forma como você encara a vida e suas dificuldades. Para aproveitar ao máximo esse conteúdo e aplicar esses ensinamentos em sua própria vida, é essencial acompanhar cada detalhe. Se você encontrar valor neste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. Seu feedback é vital para continuarmos trazendo conteúdos que realmente fazem a diferença. Vamos juntos embarcar nessa jornada de transformação? Acompanhe cada passo e descubra como esses hábitos podem revolucionar sua vida. 1. Controle das primeiras horas do dia. Ao longo da vida, percebi que as primeiras horas do dia possuem um poder único. Era comum acordar com a mente já acelerada, inundada por preocupações, compromissos e ansiedades que pareciam tomar conta de cada pensamento. Nesse turbilhão, os dias começavam turbulentos, e muitas vezes o restante do dia seguia esse mesmo ritmo desordenado. Foi quando comecei a adotar um novo hábito: reservar um momento de reflexão ao despertar. Antes de qualquer ação, antes de me deixar levar pela urgência do mundo exterior, havia um instante sagrado de silêncio, onde as intenções para o dia eram estabelecidas. Nesse espaço, a mente encontrava um porto seguro, e o caos das primeiras horas era substituído por uma calma profunda. Esse simples ato de controle sobre as primeiras horas transformou completamente a maneira como cada dia se desenrolava. Ao invés de ser arrastado pelos eventos, era como se uma âncora interna fosse criada, trazendo estabilidade e clareza. Esse hábito estoico mostrou que, ao direcionar conscientemente os pensamentos e as ações logo no início do dia, todo o resto fluía com mais harmonia e propósito. Foi nesse silêncio matinal que descobri a importância de começar o dia com a mente serena e focada, capaz de enfrentar os desafios que viriam com a força e a paz necessárias. Aquele breve momento de introspecção se tornou um guia, conduzindo cada passo com mais segurança e equilíbrio. 2. Autodisciplina no que se consome. Houve uma época em que a mente se sentia sobrecarregada, como se estivesse constantemente bombardeada por informações e estímulos sem fim. Notícias alarmantes, redes sociais viciantes e um fluxo interminável de entretenimento preenchiam cada instante do dia. Esse excesso de consumo deixava uma sensação de vazio, uma inquietação que parecia nunca se dissipar. Foi então que comecei a perceber a importância de escolher conscientemente o que alimentar na mente. Não se tratava apenas de evitar o negativo, mas de selecionar com cuidado tudo aquilo que fazia parte do meu dia a dia. O que era lido, assistido, ouvido, tudo passou a ser filtrado por um critério simples. Isso realmente contribui para o meu bem-estar e crescimento? Esse processo de autodisciplina não foi fácil. Era como se cada escolha consciente exigisse um esforço para resistir às distrações que o mundo oferecia em abundância. Mas, ao longo do tempo, percebi que essa disciplina começou a transformar a mente. O que antes parecia uma sobrecarga, agora dava lugar a uma sensação de clareza e propósito. Ao controlar o que consumia, comecei a perceber uma mudança profunda. A mente se tornava mais leve, menos ansiosa e mais focada no que realmente importava. O que antes parecia um mar de distrações, agora era um oceano de calma, onde cada pensamento e cada emoção eram mais claros e alinhados com meus valores mais profundos. Esse hábito estoico de autodisciplina no consumo mostrou que não são apenas as grandes escolhas que moldam a vida, mas sim as pequenas decisões diárias.
E ao escolher o que permitir que entre na mente, encontrei um caminho para uma vida mais consciente, equilibrada e verdadeiramente significativa. 3. Cada um tem sua própria jornada. Por muito tempo o olhar estava voltado para fora, comparando cada passo, cada conquista, cada derrota com a dos outros. Era fácil cair na armadilha de medir o próprio valor pelos padrões e sucessos alheios. As redes sociais, as conversas, as opiniões dos outros, tudo parecia ditar o que deveria ser desejado, o que significava sucesso, o que era necessário para se sentir completo. Mas houve um dia em que, ao observar a vida ao redor, percebi que cada pessoa tem sua própria jornada. Não há duas histórias iguais, nem duas trajetórias que seguem o mesmo caminho. O que pode parecer um sucesso para um, pode não ter o mesmo significado para outro. O que é importante para um pode não fazer sentido para outro. Essa compreensão trouxe uma libertação profunda, pois não havia mais a necessidade de competir ou se comparar. Com o tempo, comecei a entender que a verdadeira felicidade e realização vem de dentro, de viver de acordo com os próprios valores e princípios, não de tentar alcançar os padrões estabelecidos por outros. Cada vida é como uma estrela, brilhando com sua própria luz em seu próprio ritmo. Essa aceitação de que cada um está trilhando um caminho único transformou a maneira como via a mim mesmo e os outros. Em vez de invejar o sucesso alheio ou de me sentir inferior por não alcançar os mesmos marcos, passei a celebrar as vitórias pessoais, por menores que fossem, e a respeitar o ritmo próprio da minha jornada. O peso das expectativas externas começou a se dissipar. A vida deixou de ser uma competição e se tornou uma exploração constante de autodescoberta e crescimento pessoal. Essa mudança de perspectiva trouxe uma paz interior que antes parecia inatingível, uma tranquilidade que vem do reconhecimento de que o valor de cada um está na autenticidade de sua jornada e não na comparação com os outros. Ao aceitar que cada um tem seu próprio caminho, descobri um novo sentido de liberdade e propósito. E assim, passei a caminhar com mais leveza, respeitando o tempo e o processo de cada um, inclusive o meu próprio. 4. Aceitar. Aquilo que não pode ser mudado. Houve momentos na vida em que tudo parecia fugir ao controle. Situações inesperadas, perdas dolorosas, desafios que surgiam sem aviso, e a sensação de impotência que acompanhava esses eventos. O instinto inicial era lutar contra essas circunstâncias, resistir ao que estava acontecendo, como se essa resistência pudesse mudar o curso dos acontecimentos. Mas, na realidade, essa luta interna apenas gerava mais dor, mais frustração. Foi então que comecei a compreender a sabedoria contida no hábito de aceitar aquilo que não pode ser mudado. Essa aceitação não é uma forma de resignação, mas sim uma maneira de encontrar paz mesmo em meio às tempestades da vida. Perceber que algumas coisas estão além do nosso controle não significa desistir, mas sim redirecionar a energia para aquilo que realmente pode ser transformado. Ao adotar essa postura, os desafios da vida começaram a ser vistos sob uma nova luz. O que antes parecia ser um obstáculo intransponível, agora era encarado como uma oportunidade de crescimento, uma lição a ser aprendida. Essa aceitação permitiu que a mente e o coração se libertassem do peso da resistência, trazendo uma clareza que antes parecia impossível. Lembro-me de um momento particularmente difícil, quando uma perda inesperada abalou profundamente. A dor era intensa, e a tentação de resistir, de tentar mudar o que não podia ser alterado, era grande. Mas ao praticar essa aceitação, a perspectiva mudou. Em vez de me afundar no desespero, comecei a buscar maneiras de honrar o que foi perdido, de encontrar significado mesmo na dor. Essa mudança de atitude trouxe uma paz interior que não poderia ter sido alcançada de outra forma. Ao aceitar o que estava além do meu controle, pude focar no que realmente importava, em como reagir, em como crescer, em como encontrar um propósito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Percebi que essa aceitação não era um sinal de fraqueza, mas de força, uma força que vem da serenidade, da sabedoria de entender que, em última análise, o que define a vida não são os eventos que acontecem,
mas como escolhemos respondê-los. E foi nesse ato de aceitação que encontrei a verdadeira liberdade, uma liberdade que permitiu viver com mais leveza, com mais compreensão e com uma paz que vem de dentro. 5. Reflexão diária. Cada dia, com suas alegrias e desafios, traz oportunidades únicas de aprendizado. No entanto, em meio à correria cotidiana, muitas vezes esses momentos passam despercebidos, se perdem no ritmo frenético da vida. Foi assim que descobri a importância da reflexão diária. No início, a prática parecia simples: reservar alguns minutos antes de dormir para pensar sobre o que aconteceu ao longo do dia. Mas logo percebi que esse hábito era muito mais profundo. Não se tratava apenas de relembrar os eventos, mas de examinar as próprias ações, as palavras ditas, as decisões tomadas. Cada noite se tornava uma oportunidade de aprendizado, uma chance de ajustar o curso e crescer. Lembro-me de noites em que, ao refletir, percebia que poderia ter agido de maneira diferente, ter sido mais paciente, mais compreensivo. Em outras, sentia orgulho das escolhas feitas, dos momentos em que a coragem ou a sabedoria prevaleceram. Essa prática não era um exercício de autopunição, mas sim uma forma gentil de olhar para si mesmo com honestidade, reconhecer os erros, celebrar as conquistas e aprender com ambos. Essa reflexão diária começou a moldar o dia seguinte. Ao acordar, já havia uma consciência maior do que precisava ser ajustado, do que deveria ser mantido, do que poderia ser melhorado. Essa prática constante de autoavaliação trouxe uma sensação de progresso contínuo, mesmo que fosse em pequenos passos. Mais do que um hábito, a reflexão diária se tornou um guia, uma bússola interna que direcionava cada ação, cada pensamento, e, acima de tudo, trouxe uma compreensão profunda de que o crescimento não acontece de forma abrupta, mas sim através de pequenas escolhas conscientes, feitas dia após dia. Essa prática mostrou que a vida não é um caminho linear, mas um ciclo constante de tentativas, erros e aprendizados. Ao refletir diariamente, comecei a me conectar mais profundamente com quem realmente sou e com quem quero me tornar. E essa conexão trouxe uma paz e um propósito que antes pareciam distantes. No silêncio da noite, ao revisitar o dia que passou, encontrei não apenas a oportunidade de crescimento, mas também uma profunda gratidão pelo simples fato de estar presente, de estar vivendo, de estar aprendendo. E ao final de cada reflexão, o coração se aquietava, pronto para um novo amanhecer, carregado com as lições do dia anterior e com a esperança de um futuro ainda mais consciente e pleno. 6. Simplicidade voluntária. Vivi tempos em que a busca incessante por mais parecia ser o único caminho para a felicidade. Mais posses, mais reconhecimento, mais sucesso. No entanto, quanto mais acumulava, mais percebia que a sensação de satisfação era passageira, sempre sendo substituída por um novo desejo, uma nova necessidade. Foi então que a ideia de simplicidade voluntária começou a fazer sentido. A simplicidade não chegou como uma imposição, mas como uma escolha consciente. Uma decisão de desacelerar, de avaliar o que realmente importava, de eliminar o excesso que ocupava espaço, tanto físico quanto mental. Descobri que, ao reduzir as distrações e focar no essencial, a vida se tornava mais rica em significado. Havia um dia em que, após uma série de conquistas materiais, me vi cercado por coisas que, embora tivessem valor, não traziam a paz que buscava. Esse foi o ponto de virada. Comecei a simplificar, a deixar o que não era necessário. Percebi que, ao abrir mão de excessos, estava, na verdade, ganhando algo muito mais valioso, uma clareza interior que o acúmulo jamais poderia proporcionar. Essa prática de simplicidade foi além do material. Incluiu também simplificar os pensamentos, as emoções, as relações. Em vez de complicar com expectativas e exigências desnecessárias, passei a valorizar a autenticidade, a presença, o estar verdadeiramente no momento. Cada vez mais, a vida se tornou menos sobre o que possuo e mais sobre como escolho viver. Esse hábito trouxe uma liberdade inesperada, a liberdade de não ser escravo das posses,
de não estar preso ao que os outros pensam, de não se preocupar com o que é supérfluo. Ao contrário do que muitos pensam, a simplicidade não significa privação, mas sim uma abundância de significado, uma riqueza que vem de dentro. Essa escolha por uma vida mais simples se refletiu em cada aspecto do dia a dia. As coisas pequenas passaram a ter um valor imenso. Os momentos de silêncio, as conversas sinceras, os gestos de carinho. E ao simplificar, percebi que estava, na verdade, tornando a vida mais plena, mais conectada com o que realmente importa. Na simplicidade, encontrei uma paz que antes parecia impossível. Uma paz que não dependia de conquistas externas, mas de uma harmonia interna, uma conexão com o que é essencial. E assim a vida, em sua simplicidade, se revelou muito mais rica e gratificante do que qualquer acúmulo poderia oferecer. 7. Praticar a gratidão. Houve um tempo em que os dias passavam sem que eu percebesse as pequenas bênçãos que os preenchiam. A mente estava sempre focada no que faltava, no que não havia dado certo, nos obstáculos que surgiam. Esse foco constante nas dificuldades criava uma sensação de insatisfação, como se a vida nunca fosse suficiente, como se algo estivesse sempre faltando. Foi então que comecei a incorporar o hábito de praticar a gratidão. No início parecia uma tarefa difícil, especialmente nos dias mais desafiadores. Mas, com o tempo, essa prática transformou a maneira como via o mundo. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, buscava por algo, por menor que fosse, pelo qual ser grato. Podia ser um sorriso recebido, uma tarefa concluída, ou até mesmo a simples oportunidade de estar vivo. Essa mudança de perspectiva foi poderosa. A gratidão começou a iluminar até os momentos mais sombrios, revelando que, mesmo nas dificuldades, havia algo de valor. Ao praticar a gratidão, comecei a notar que a vida, com todas as suas imperfeições, era cheia de pequenos presentes, de belezas sutis que muitas vezes passavam despercebidas. Lembro-me de um dia particularmente difícil, quando tudo parecia dar errado. No passado, teria sido fácil me afundar em pensamentos negativos, mas naquela noite decidi focar na gratidão. E, ao refletir, percebi que havia aprendido algo novo, que havia pessoas ao meu redor que me apoiavam, que havia ainda tantas coisas pelas quais ser grato, mesmo em meio aos desafios. Essa prática constante de gratidão trouxe uma leveza inesperada. Comecei a perceber que, ao focar no que era positivo, no que trazia alegria, a vida se tornava mais brilhante, mais cheia de propósito. A gratidão não negava os problemas, mas permitia enfrentá-los com um coração mais forte, com uma mente mais aberta e com uma alma mais tranquila. A gratidão se tornou um reflexo natural, uma maneira de ver o mundo que transformava até os momentos mais comuns em algo especial. E essa mudança interna começou a refletir em tudo ao meu redor. As relações se tornaram mais profundas, o trabalho mais significativo, e até os dias mais simples ganharam um brilho que antes não existia. Praticar a gratidão me ensinou que, mesmo nas tempestades da vida, sempre há algo pelo qual ser grato. E essa prática trouxe uma paz e uma alegria que não dependiam das circunstâncias, mas de uma escolha diária, de um olhar atento ao que realmente importa. Na gratidão, encontrei uma fonte inesgotável de força e serenidade, uma maneira de viver que transformou cada dia em um presente. 8. Viver no presente. O passado muitas vezes se arrastava como uma sombra, trazendo arrependimentos e memórias que pareciam pesar na alma. O futuro, com suas incertezas e ansiedades, parecia uma nuvem que pairava obscurecendo o presente. Havia um desejo constante de controlar o que ainda não havia chegado e um lamento constante pelo que já havia passado. Foi então que descobri o poder de viver no presente. Essa prática começou com pequenos momentos de consciência, onde me permitia estar totalmente presente no aqui e agora. Às vezes, era uma pausa para realmente apreciar uma refeição, um momento de calma em meio à agitação, ou uma conversa sem distrações. Cada um desses momentos se tornou um convite para mergulhar profundamente na experiência atual,
sem deixar que as preocupações passadas ou futuras interfiram. Lembro-me de um dia em que a mente estava repleta de pensamentos sobre uma reunião importante que ocorreria no dia seguinte. A ansiedade estava tomando conta e o presente estava sendo negligenciado. Decidi fazer uma pausa e focar totalmente na experiência do momento presente, nas cores, nos sons, nas sensações ao meu redor. Esse simples ato trouxe uma sensação de paz inesperada. A preocupação sobre o futuro começou a se dissolver e a clareza surgiu. Ao adotar essa prática, descobri que o presente é onde a vida realmente acontece. É aqui que encontramos alegria, conexão e significado. O futuro pode ser moldado, o passado pode ser refletido, mas é no presente que vivemos, respiramos e experimentamos a verdadeira essência da vida. Viver no presente trouxe uma nova perspectiva sobre o cotidiano. As pequenas coisas antes despercebidas começaram a brilhar com um novo significado. Cada momento se tornou uma oportunidade de estar plenamente vivo, de sentir a profundidade da experiência, de conectar-se com o mundo ao redor de uma maneira mais verdadeira. Essa prática ajudou a enfrentar os desafios com mais serenidade. Em vez de ser consumido por ansiedade sobre o que poderia vir, eu aprendi a enfrentar cada momento conforme ele surgia, com a confiança de que o presente é a única certeza que temos. Ao viver no presente, a vida ganhou uma nova cor e uma nova textura. Cada dia se tornou uma tela em branco, onde a plena atenção e a apreciação do agora permitiram que a vida se desdobrasse de maneira mais rica e gratificante. E assim, no simples ato de estar presente, encontrei uma fonte de alegria e paz que não podia ser encontrada em nenhum outro lugar. 9. Cuidar das próprias palavras. Em muitos momentos da vida, as palavras pareceram ser apenas sons, sem grande importância. No entanto, ao refletir sobre como as palavras podem construir ou destruir, percebi o impacto profundo que elas têm em nossas vidas e nas vidas dos outros. A maneira como nos comunicamos pode criar laços de compreensão ou gerar conflitos desnecessários. Houve uma época em que palavras eram lançadas sem pensar, muitas vezes ditas no calor do momento. Era fácil deixar-se levar pela emoção e falar sem ponderar. Mas, ao adotar o hábito de cuidar das próprias palavras, a perspectiva mudou completamente. Comecei a perceber que cada palavra carrega um peso, uma energia, e que o modo como escolho expressar meus pensamentos pode moldar minhas relações e minha realidade. Lembro-me de um momento em que, em uma discussão acalorada, as palavras que foram ditas sem cuidado causaram feridas que levaram tempo para cicatrizar. Isso me levou a refletir sobre o impacto que as palavras podem ter e a importância de escolher cada uma com atenção. Desde então, passei a considerar as palavras antes de pronunciá-las, a ponderar sobre o efeito que elas terão no outro e no ambiente ao redor. Cuidar das próprias palavras não significa suprimir sentimentos ou ser insincero, mas sim comunicar-se com intenção e respeito. Isso envolve ouvir antes de falar, entender o impacto das palavras e ser consciente de como elas são recebidas. Cada conversa se torna uma oportunidade de construir pontes em vez de criar barreiras. Esse hábito trouxe uma mudança significativa na forma como me relaciono com os outros. As interações se tornaram mais harmoniosas, os conflitos diminuíram e o entendimento mútuo aumentou. Ao ser mais cuidadoso com o que digo, também aprendi a ser mais gentil e mais empático, refletindo sobre como as palavras podem servir para elevar e apoiar, em vez de criticar ou dividir. Essa prática de cuidar das palavras também ajudou a cultivar uma mente mais tranquila e um coração mais compassivo. Ao comunicar-me com mais intenção e clareza, a qualidade das relações melhorou e a sensação de conexão com os outros se aprofundou. As palavras se tornaram um reflexo da minha própria intenção e respeito. Ao cuidar do que digo, descobri que as palavras têm o poder de criar um ambiente mais positivo e acolhedor, e de contribuir para uma vida mais significativa e harmônica. E assim, cada palavra se tornou uma ferramenta de construção, não de destruição, ajudando a criar um mundo mais compreensivo e mais conectado. 10. Ajudar os outros.
Em muitos momentos, a vida pode parecer uma corrida individual, com foco nos próprios objetivos e desafios. No entanto, ao olhar para a própria jornada, percebi que o verdadeiro significado vem não apenas do que conseguimos alcançar, mas também do impacto que deixamos nos outros ao longo do caminho. Foi assim que descobri a importância de ajudar os outros. Não se tratava apenas de grandes gestos ou ações heróicas, mas de pequenas formas de contribuição que fazem uma grande diferença. Às vezes, um sorriso, um gesto de apoio ou uma palavra encorajadora podem ser mais significativos do que qualquer grande conquista pessoal. Lembro-me de uma ocasião em que alguém próximo estava enfrentando um momento difícil. Ao dedicar um tempo para ouvir, para oferecer um apoio sincero e para estar presente, percebi que esse simples ato de ajuda trouxe um conforto inesperado. Não se tratava de resolver o problema do outro, mas de mostrar que não estavam sozinhos, de oferecer uma mão amiga em um momento de necessidade. Essa prática de ajudar os outros se revelou como uma fonte de profunda realização pessoal. Cada ato de bondade, por menor que fosse, parecia retornar multiplicado em forma de gratidão e conexão. Ajudar não só fez uma diferença na vida daqueles a quem assisti, mas também trouxe uma sensação de propósito e satisfação que não poderia ser encontrada em conquistas egoístas. Essa prática se tornou uma parte essencial da vida cotidiana. Cada interação se tornou uma oportunidade de oferecer suporte, de fazer a diferença, de contribuir para o bem-estar dos outros. A vida começou a se encher de momentos significativos, não apenas pelos próprios sucessos, mas pela capacidade de fazer o bem e de tocar a vida de alguém. Ajudar os outros revelou uma verdade fundamental. O verdadeiro valor da vida não está apenas em alcançar objetivos pessoais, mas em como usamos nossas habilidades e recursos para beneficiar aqueles ao nosso redor. Cada gesto de ajuda, cada ato de bondade, criou uma rede de conexão e apoio que enriqueceu a vida de todos envolvidos. Ao fazer o bem para os outros, descobri que estava, na verdade, enriquecendo a própria vida. A sensação de propósito e alegria que veio desse hábito se tornou uma fonte constante de inspiração, mostrando que, em última análise, o que realmente importa é a maneira como escolhemos impactar o mundo e as pessoas ao nosso redor. Obrigado por assistir. Se você achou esses hábitos valiosos, compartilhe o vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar desses ensinamentos. Ajudar a espalhar essa sabedoria é uma forma poderosa de contribuir para um mundo mais consciente e equilibrado. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela para continuar sua jornada de transformação. Até lá!